Vamos falar de coisas muito pouco republicanas. E, claro, ainda me refiro a ontem, e aí os governistas estão aí gritando, olha, agora virou, já virou, já virou, já virou. Não sei se virou, vamos ver, né? Sexta-feira tem pesquisa da Datafolha. Vamos ver o impacto das ilegalidades todas a que a gente assistiu ontem, né? Em parte, já tratei do assunto aqui, estou tratando desse assunto na minha coluna de amanhã na Folha também. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Eu não me deixo levar, incendiar, aborrecer, nada disso, por esses movimentos que se formam de opinião e tal. E a razão decorre, né, do fato, que é até aparente a essa coisa que eu disse de eu ser republicano, decorre do fato de que eu me apego a algumas questões que para mim são inegociáveis. Lei. Lei. Regra do jogo. Sempre será assim. O sujeito respeitou a regra do jogo, pode discordar de mim à vontade. Também isso é da regra do jogo. O que não pode é fraudar a regra. Porque aí eu não reconheço mais talento. Eu não reconheço talento em quem frauda a regra. Né? Tudo aquilo que Jair Bolsonaro fez ontem é ilegal. Ele só é competitivo, aliás, em razão de ilegalidades. Já deixei isso claro aqui. A PEC do ICMS e a PEC dos benefícios são ilegais, são inconstitucionais. Como sabe, assim, aí é questão de honestidade intelectual, não de opinião. Porque basta cotejar com o que está escrito e você vê, bom, são ilegais. E o Supremo só não vai declarar inconstitucionalidade para evitar o caos social. Assim como o TSE não vai caçar a chapa do Jair Bolsonaro para evitar, sei lá, guerra civil, confrontos de rua graves. Especialmente porque agora os partidários dele estão armados e o filho dele convocou, inclusive, essas pessoas, né, a colocarem os selinhos, saírem de arma na rua. Então o TSE não vai declarar, não vai caçar a candidatura dele. E eu jamais vou me alinhar, podendo e estando numa democracia, porque se não for democracia, você tem que ficar de boca fechada. E eu jamais vou me alinhar com governos que trabalham com fatos consumados diante da legalidade, atropelando-a. E aí não adianta falar, mas ele não foi muito golpista ontem, ele foi só um pouco. Eu não reconheço o pouco golpismo. Ou o sujeito é golpista ou ele é legalista. Não tem meio termo nisso. Entende? Não há uma instância ali. Não, até que ele pegou suave. Até que ele pegou leve. Andei lendo coisas assim. Perto do 7 de setembro passado. Mas espera aí. Você, meu bom analista, meu bom articulista, meu bom brasileiro, como diria Deus falando com Carlos Drummond de Andrade. Você, meu bom brasileiro, compara Bolsonaro consigo mesmo? A sua métrica... Momento cultural. A sua métrica para analisar Bolsonaro é o próprio Bolsonaro? Olha, eu tenho uma régua aqui para medir o Bolsonaro. Qual é? Bolsonaro. A minha régua para medir o Bolsonaro do 7 de setembro de 2022 é o Bolsonaro do 7 de setembro de 2021.
Bom, se você usar a régua de quando ele era deputado e pregava fuzilamento de 30 mil, ele vira um democrata. Nossa! Ele vira o Tocqueville. Não, a minha régua para medir Jair Bolsonaro se chama Constituição. A minha régua para medir Jair Bolsonaro são as leis. E ele as fraudou ontem. Ele usou recursos públicos, ele se apropriou de dinheiro público, ele se apropriou das Forças Armadas para fazer discurso eleitoral, para atacar seus adversários. E, portanto, tudo aquilo é ilegal. E eu não lhe reconheço o direito de agir na ilegalidade. Mas não é que eu não reconheça a ele, eu não reconheço a ninguém. E a ninguém antes dele. Não condescendi com governo nenhum quando achei que agia fora da legalidade. Não será com ele. Eu não tenho que fazer discurso de acomodação. Não é? Então ele só é candidato competitivo porque optou por práticas ilegais que não puderam ser coibidas sem o custo de conflitos sociais gigantescos. E fez o que fez ontem, num ato para reganhar os dentes para as instituições, dizendo, olha aqui, eu estou com o povo, abusando de práticas igualmente ilegais. E que tem uma dupla função. Uma dupla função. Uma delas, claro, é tentar ganhar votos para que o Ciro Nogueira possa ficar plantando que a virada já aconteceu. Vamos ver. Outra, caso as urnas não respondam da maneira como eles imaginam, ele pretende usar aquelas mesmas pessoas que ele convocou para o 7 de setembro para pedir, sei lá, recontagem de votos, outra eleição, seja lá o que for, para não reconhecer o resultado. O jogo é tristemente claro. Tanto é que hoje, nós vamos ver daqui a pouco, houve sim uma sessão solene, alusiva à independência, e ele não compareceu. Não, junto com os demais poderes. Aí ele, certamente, na cabeça do Bolsonaro é assim, já que o Fux, o Pacheco e o Lira não foram ao meu ato, também não vou ao ato deles. Acontece que essa solenidade de hoje é sobre os 200 anos da independência do Brasil. E aquilo que Bolsonaro fez ontem foi campanha eleitoral e, obviamente, os outros poderes não poderiam mesmo estar, não deveriam estar presentes. Aliás, nem ele, né, poderia ter feito aquilo, porque é ilegal. E, finalmente, e é até o término da minha coluna, não com essas palavras, mas a ideia é essa, de amanhã, não me peçam, porque também não vai acontecer, para dizer assim, Reinaldo, mas pelo menos reconheça que havia milhares de pessoas nas ruas. Mas escuta, eu não preciso reconhecer aquilo que é matéria de fato. Mas eu nunca achei que fosse ter pouca gente. Eu nunca achei. Essa coisa está sendo convocada há 4 meses. É claro que haveria gente de todo lado, haveria gente aliás, pessoas de vários estados, em São Paulo, Rio, Brasília. Sem dúvida. Não, eu até maximizo, não minimizo nada. Se bolsonarismo... Escuta, 32, 33 milhões de votos são 50 milhões de votos, quase. É claro que é muita gente. Claro que é muita gente. Agora, isso não vai diminuir a minha crítica, mas em nada. Muita gente que atendeu ao chamado
de um presidente que não respeita as instituições e que promoveu um ato ilegal. Ah, outros já fizeram isso. Mentira. Mentira. Digam quando, onde. Nunca aconteceu. Isso é papo furado. Não é? Usar as Forças Armadas em campanha eleitoral, assim, nunca vi. E nunca aconteceu mesmo. De resto, discurso, sim, com horizonte golpista. Ah, mas ele foi menos golpista. Não me interessa. Eu não reconheço golpismo de baixo teor. Isso é como cigarro de baixo teor. Entende? Faz mal do mesmo jeito. Hã? Agora, assim como cigarro, há gente que fica viciada nesse tipo de discurso. Não é o meu caso. Estou tentando me livrar até do tabaco. Vê lá, Bob Furuia, se eu vou começar a fumar golpismo a essa altura. Não é mesmo?